Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar com ortografia e revisão de novo de acentuação, mas agora de palavras paroxítonas, que são as penúltimas sílabas a serem acentuadas e a gente não viu isso naquela outra atividade de acentuação. Então, olha, eu vou começar pela explicação, pelo quadrinho. O que a gente vai ver? A regra de acentuação das paroxítonas, sim? Então, ele diz o seguinte, que são acentuadas, ou seja, levam o acento gráfico, que seria o acento agudo, o grave, ou o circunflexo, então levam obrigatoriamente um acento, as paroxítonas que terminam em L, N, R, X e PS, que fica o som de ps. Então, exemplos: terrível, agradável, hífen, caráter, tórax e bíceps. Todas essas são paroxítonas, ou seja, a penúltima sílaba é acentuada. Então, por exemplo, quando a gente separa hífen, i, fen, sim? A sílaba tônica é o i. Ela vai levar acento? Vai. Por quê? Porque ela termina com N. E aqui diz que todas as paroxítonas terminadas com N levam acento. Então, eu sei que tem que ter o acento. Sim? Ah, mas tem paroxítona que não leva acento? Tem. Por exemplo, casa. Qual é a sílaba tônica? Casa. K. Sim? Leva acento? Não. Por quê? Porque ela termina com A. Assunto. Então, olha. Assunto. Assunto. Qual é a sílaba tônica? Sum. Vai levar acento? Não, porque ela termina com O. Então, tem uma regrinha. Só as que terminam com L, N, R, X e PS levam acento e as paroxítonas que terminarem com I, Is, Us, Uns, ão ou ãos, ou as e os ditongos. O que é um ditongo mesmo, gente? É aquele encontro vocálico. Olha lá o encontro vocálico. Sim, encontro de vogais que não se separam na sílaba. Então, quando a gente separa lábios, vai ficar lábios. Sim? Leva acento? Leva. Por quê? Porque ele tem um ditongo na última sílaba, que é um encontro vocálico que não se separou, certo? Então, essa é a regra, ó. Tem que terminar com essas letras ou um ditongo para levar acento. Então, esse é o importante dessa revisão aqui, a gente saber que as paroxítonas são as penúltimas sílabas tônicas, fortes, e essa regrinha de quais levam acento, porque não são todas, certo? Casa não leva acento, assunto não leva acento, mas hífen leva acento, lábios leva acento, porque estão dentro da regrinha, certo? E aí vocês vão trabalhar. Então, ó, escrevam o nome de cada ilustração, circule a sílaba tônica, vai circular a sílaba forte, e depois descubra a classificação de todas elas. Ela é moxítona, paroxítona ou proparoxítona? Vocês vão ver aí. Depois, leia o texto, sublinhe todas as palavras paroxítonas, então grifa as paroxítonas do texto. E no B, explique por que algumas são acentuadas. Então, das paroxítonas que você grifou, por que algumas são acentuadas? Então, pensa nas regrinhas que você acabou de aprender. No 2, assinale a sequência de palavras paroxítonas acentuadas. Sim? Então, vê aí. Qual que são paroxítonas que levam acento? Essas ou essas. Marca o xizinho no lugar certo aí. 3. Acentue as palavras e pinte os quadrinhos com as cores indicadas. Então, olha, você vai pintar de azul as terminadas em ão ou ã, de amarelo as terminadas em i ou is, de laranja as terminadas em ditongo, de verde as terminadas em R. Coloca o acento em todas e pinta.
Coloca o acento no lugar certo, presta atenção. No 4, acentue as palavras quando necessário. Depois, circule somente as paroxítonas acentuadas. Então, aqui vocês têm que ler, ver aonde está faltando acento, colocar em tudo e circular só as paroxítonas que levam acento. Sim? No 5, descubra 4 nomes de pessoas que estão escondidos nas palavras abaixo e circule-os. Então, tem nomes aqui. Dentro dessas palavras, separa assim, ó, circula os nomes, certo? Vem a dica, todos os nomes são palavras paroxítonas acentuadas. Então, só pensar aí. E não confunda G com J. Então, aqui, só para relembrar um pouquinho, vocês vão preencher ou é G ou é J. Sim? Jeito, jiboia, gergelim, gibi, gesso, jipe, giz e gíria. G ou J. Certo, pessoal? É isso aí. Beijo.